para pressão hidrostática. Bem, mas antes de nós falarmos de pressão, de colunas manométricas, nós devemos saber o que é um fluido. Então, para ficar de uma forma bem mais didática, essa figurinha explica o que é um fluido. Se nós pegarmos um sólido, um fluido, aplicarmos uma força F aqui, e ao longo do tempo, para um sólido que possui ligações definidas, ou seja, cada sólido aqui é constituído de átomos ou moléculas que, de uma forma tal, eles vão estar mantendo coeso a estrutura da matéria. Se eu aplicar uma força a determinado instante, em um sólido, ele vai se deslocar, por isso que tem esse pequeno deslocamento aqui na horizontal, compensado aqui e aqui. E na sequência, o que vai acontecer? Se eu liberar a força de um sólido, ele retorna à sua posição inicial. Então, vamos considerar que a força que foi aplicada no sólido não seja uma força permanente, ou seja, ela não vai ocasionar nenhum tipo de deformação, não vai ocasionar nenhum tipo de alteração dimensional. Aplicou-se a força, ele volta a seu estado inicial. No caso de um fluido, ao aplicar uma força, essa deformação torna-se permanente. E ao passar do tempo, essa mesma força aplicada, percebam essas linhas aqui quadriculares, ele vai, de certa forma, alterar a sua forma. Ou seja, ele não retornará ao lugar de origem. Ele vai se deformar e manterá-se totalmente deformável ao longo do tempo. Então, a letra B mostra o início dessa deformação. A um sólido, ele retorna. A um fluido, somente, a mesma força aplicada, ele vai se deformar permanentemente, não voltando. E há uma explicação. Em sólidos, como eu já dissemos, para manter a estrutura da matéria, os sólidos eles possuem ligações intermoleculares ou interatômicas extremamente fortes, de caráter de atração. Em um fluido, isso já não ocorre. Já existe aqui forças de caráter de equilíbrio, ou seja, força de atração igual de repulsão, ou a tendência de repulsão. Por isso que, quando aplicada uma força, você vai expandir as dimensões dele, vai deformar. Então, o conceito de fluido é aquele que, por deformação, por uma força aplicada, vai manter de forma permanente a deformação que foi gerado por essa força. Então, se a gente associar esse conceito de forças de interação interatômica ou intermolecular de sólidos, líquidos e gasosos, então o fluido em si, ele pode ser considerado o quê? Um líquido, ou gás, ou sólidos plásticos. Por que os sólidos plásticos? Isso vem de um conceito muito geral, muito interessante, principalmente o pessoal de engenharia química, o pessoal de mecânica, que é a questão da viscosidade, tá? Então, quando você vai fazer alguns processos onde você vai ter que trabalhar com óleos ou produção de plásticos para obter peças, quando você vai desejar que em alguns casos a deformação seja permanente, quando aplicada a força, porque aí você vai fazer o quê? O escoamento do fluido, ele vai andar, ele vai poder caminhar em uma determinada direção conforme a força aplicada. E pensando num gás, se eu tenho um recipiente de gás e abro ele, ou tem algum agente externo, por exemplo, no caso de uma força mesmo, e eu aplicar a força, considerando aqui, vamos supor, esse ponto aqui, ó, que vocês estão vendo no indicador, quando aplicada uma força, esse ponto não retornará. Ele vai ocorrer uma expansão, como um gás. Se eu abro um recipiente cheio de gás, ele vai se expandir. Ou seja, se eu pegar um ponto no gás, ao expandir, ele não vai voltar para o lugar, ele já expandiu. Então, vamos considerar aqui fluidos sempre os líquidos e os gases. Ou algum sólido que tenha característica de deformar-se com pequenas forças. Então, alguns conceitos necessários para nós começarmos aqui a discutir, até mesmo fazer alguns exercícios, né?
O primeiro deles é a massa específica. A massa específica é a relação da massa sobre o volume, ou seja, a massa de um fluido e o volume que ele ocupa. Se eu tenho ali, por exemplo, uma garrafa de vidro, a massa de água que eu colocar nela, eu posso mensurar. E o volume é o volume que ela ocupa. O gás, vamos adotar como sendo o volume do espaço ocupado, e a massa pode ser determinada ou por algum sensor, ou conhecendo-se a massa específica. Alguns livros vão chamar isso aqui de densidade. Então, massa específica e densidade. Massa específica seria o mais adequado. Densidade é a relação da massa específica do fluido em relação à água. Só lembrando que a massa, em termos de conversão de unidades, 1 quilo possui 1000 gramas ou 10 a terceira gramas. O volume, 1 metro cúbico é 1000 litros, 1 litro é 1000 centímetros cúbicos e 1 mililitro, 1 centímetro cúbico. Lembrando que o Sistema Internacional de Unidades confere que a representação de L maiúsculo para o litro. Então é importante enfatizar isso, porque muitas vezes o aluno coloca L minúsculo é outra unidade dentro da física, que é a de intensidade luminosa. Então, para não confundirmos. E aí, dentro do Sistema Internacional de Unidades, é a unidade de massa específica é quilo por metro cúbico. Porém, vamos encontrar, muitas vezes, gramas por centímetro cúbico. Então, se você encontrar algum livro ou algum exercício gramas por centímetro cúbico, é só pegar o valor e multiplicar por 1000. Aí você vai ter o resultado em quilograma por metro cúbico. E importante, vocês deverão saber que a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico, portanto, se eu multiplicar por 1000 em quilograma por metro cúbico, essa é a massa específica da água. Tá? E outro conceito é a pressão. Já que estamos falando de fluidos, esse conceito é extremamente fundamental para que darmos continuidade nos nossos estudos. Então, vamos supor que nós tenhamos uma caixa de área A na base, a base dela é uma área A, e possui uma altura H, tá? Como nós temos o fluido, então, se a gente encher a caixa até sua metade de água, o volume que a água vai ocupar vai ocupar esse espaço aqui que é metade. Se eu encher inteira, eu vou alterar o volume dela. Porém, outro conceito bastante importante é que quando eu altero a quantidade de água, eu estou alterando a massa, estou alterando a força, peso exercida da água no fundo da caixa. Ou seja, estou ocasionando uma pressão. Então, o conceito de pressão é a força aplicada pela área. Ou seja, a força que eu estou aplicando pela área. Se eu tenho uma caixa vazia, eu vou ter o peso da caixa sobre a área da base. Essa base, vamos supor que aqui fosse, por exemplo, um solo, areia, ficaria mais fácil. Se eu tenho metade da caixa cheia d'água, a pressão dessa massa de água vai ser diferente, ou melhor, vai ser menor que se eu enchesse a caixa toda. Enchendo a caixa toda, a massa de água vai ocasionar uma pressão maior. Então, nós temos a pressão ocasionada pela força-peso. Se você, por exemplo, calça um sapato, a área do seu pé vai ocasionar uma pressão sobre o solo. Então, por isso que é importante ter o dimensionamento de sapatos e calçados conforme até mesmo o formato do pé, porque grandes pressões poderão... Isso aí é até uma questão de saúde, porque se você tem a questão de sobrepeso, uma carga muito grande sobre os seus pés poderá afetar uma pressão muito maior nos seus pés, consequentemente vai aumentar problemas de articulações e tendões. Por isso que é fundamental ter o equilíbrio da força-peso em relação aos seus pés, para que não se aumente a pressão exercida sobre eles. Então, voltando aqui para a física, se nós temos um corpo qualquer, então essa força poderá ser a força-peso, então eu vou ter o peso sobre a área. A unidade de peso, de pressão, dentro do Sistema Internacional de Unidades, é Newton por metro quadrado. Isso é chamado de Pascal.
Então, 1 pascal é igual a 1 newton por metro quadrado, tá? Essa seria a que nós iremos utilizar ao longo dos exercícios aqui de pressão. Só que, já que estamos falando de fluidos, e um desses fluidos é o ar, vocês verão alguns valores, por exemplo, de pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica para as contas, quando não dado nos exercícios, desculpe, será a pressão atmosférica, que é igual a 100 kPa, ou 100 kPa. K é 10 a terceira pascal, ou seja, 100 mil pascal. E uma atmosfera. Uma atmosfera é igual a 100 kPa, e nós vamos ver lá na frente que uma atmosfera também é igual a 760 milímetros de mercúrio, ou seja, é o tamanho da coluna de mercúrio determinada a condições normais de pressão e temperatura. Desculpe. Bom, mas se a gente fala de pressão de fluido, mantendo ali a altura da caixa H, a área da base A, nós temos que pressão, nesse caso, é a pressão da força-peso sobre a área, ou seja, o peso da caixa estará sendo aplicado uma força sobre a área, ou seja, essa área aqui, fazendo aproximadamente essa área, e eu vou ter sobre ela a força-peso. E aí, se nós temos sobre o peso da caixa aplicando uma força sobre a área, então temos uma pressão. No entanto, como é o peso, e pela segunda lei, a consequência da segunda lei de Newton, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, então eu teria a massa da caixa vezes a gravidade, dividido por uma área, tá? E aí teríamos que o volume dessa caixa pode ser dado com uma área da base vezes sua altura, certo? Então, nós temos aí duas expressões, que a pressão dependerá da massa da caixa e o volume das dimensões da caixa. A massa específica é a massa sobre volume. Então, se nós associarmos que a massa da caixa poderá ser dada como a massa específica do material que é feita a caixa vezes o volume que ela ocupa. E aí, dessa forma, com essa relação, o que nós podemos fazer? Massa é a massa específica vezes o volume é a área da caixa vezes a altura, então podemos associar as duas relações, ou seja, no lugar do volume, substituirei por A vezes H, então ficou a massa da caixa, massa específica da caixa, vezes a altura, vezes a área. Continuando aqui, percebam que nós teremos o seguinte, que se a pressão é a massa vezes a gravidade sobre a área, eu posso substituir a massa, essa expressão aqui em cima, dada aqui em cima. No lugar da massa, colocarei essa expressão. Portanto, então teremos a massa específica vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade. Como são termos comuns, a área poderão ser divididos entre si, então a pressão de um fluido dependerá exclusivamente da massa específica do fluido vezes a sua gravidade vezes a altura que ele ocupa, ou seja, é aquilo que nós conversamos no início. Se eu colocar metade da altura e enchê-la de água, a pressão de água sobre a base será igual, independente da altura. Agora, se eu colocar a água até o fim, a pressão será maior, ou seja, quanto maior for a altura, maior vai ser a pressão. Isso é importante, pois nós temos alguns conceitos aí, que é o da pressão atmosférica. Esse é um exemplo aqui que eu tirei de um site de curso de pilotos, que ele mostra muito bem a cidade de São Paulo, 750 metros de altitude, e Santos no nível do mar. Por que ocorre diferença de pressão? Porque a coluna de ar, ou seja, da atmosfera lá no alto, até o solo, é muito maior que fosse de São Paulo. Então, quanto maior for a altitude, menor a pressão atmosférica, porque a coluna de ar, ou seja, a altura de ar
sobre a cabeça das pessoas é menor em relação a no nível do mar. Então, por exemplo, quando você vai para o litoral norte, você sente um barulho, uma alteração nos seus ouvidos. Isso é devido à maior pressão, maior coluna de ar, que vai gerar uma maior pressão dentro nos seus ouvidos, porque o fluxo é sempre do maior para o menor. Então, se eu tenho uma pressão externa maior, a pressão do seu corpo é menor, logo, então o ar aplicará uma pressão sobre os seus ouvidos muito maior. Então, quando você tem aqueles, e quando você sobe, voltando para casa depois do final de semana, o efeito é o contrário. Quando eu volto com uma pressão menor, a pressão interna nossa é maior, então ocorre aquele pequeno estalo no ouvido para regular a pressão. Um outro exemplo, assim, até para ficar mais fácil, é a questão da pressão atmosférica quando os times brasileiros jogam a Copa Libertadores, na Bolívia, por exemplo, o Equador também, ultimamente. Quando você sai em cidades, por exemplo, o Santos, o Flamengo no Rio de Janeiro, que são cidades litorâneas, eles vão subir a altitude. O efeito da altitude é muito mais alto, porque com a menor coluna de ar, a pressão é menor, os jogadores vivem em regiões de pressão muito maior. Como eles têm uma queda de pressão muito grande, eles ainda precisariam se acostumar aos efeitos. Isso interfere aonde, em alguns casos? Na temperatura de fusão da água, pois com a pressão de coluna muito grande, a água, quando você vai ferver para fazer, por exemplo, um feijão, ou um chá, ou até mesmo um café, eu precisaria de uma energia muito maior para quebrar as moléculas para fazer a passagem do estado líquido para o vapor. Enquanto em cidades com altas altitudes, essa pressão é menor, então o ponto de fusão tende a ser menor de 100 graus. Ou seja, em cidades, por exemplo, como La Paz, na Bolívia, como a coluna de ar é muito menor, a temperatura de fusão provavelmente será bem menor que 100 graus. E aí, pegando esse conceito de coluna de ar para ficar bem fácil, vamos pensar o seguinte: nós temos a chamada pressão absoluta, que é a somatória da pressão atmosférica mais a pressão manométrica, que é dada por ρGH. Por que manométrica? Porque ela depende da coluna de ar ou da coluna do fluido. Então, se nós observarmos a pressão absoluta em Santos, ela vai ser muito maior, porque a pressão atmosférica mais a coluna de ar aqui formada em relação aos níveis da atmosfera lá perto da camada limite, vão ser maiores, por exemplo, que a pressão absoluta em São Paulo. Então, esse aqui é o conceito que tem que ficar. A pressão absoluta é a pressão atmosférica e a pressão manométrica. Quando ocorre isso? Quando eu tenho um recipiente aberto. Quando o recipiente está aqui aberto, significa dizer que eu tenho a influência do ar. Isso é fácil de determinar se você pegar uma garrafa de refrigerante e fazer um buraquinho do lado. Bem fininho. Pega uma agulha, um prego bem fininho, faça um enche de água, faz um buraquinho, e você vai perceber que quando você abre a tampa, a pressão atmosférica facilmente vai fazer ela jorrar. Começou a fechar a tampa, a quantidade de água vai reduzindo e, consequentemente, a pressão atmosférica se cessa. Ou seja, o escoamento do fluido só vai ser dependente de quem? Da pressão manométrica. Quanto menor a altura, menor a pressão. Então, vai chegar um momento que a água vai parar de vazar, porque não há altura suficiente para gerar a pressão. Outra forma de vocês também encontrarem a pressão manométrica, nós vamos entender que ρ, massa específica, vezes a gravidade, é igual a gama, que é o peso específico. Então, uma forma de representar também a pressão manométrica é gama vezes H. Então, se alguns exercícios não derem a massa específica, serão dados o peso específico para vocês. Bom, um dos conceitos aí é o princípio de Pascal, que diz o seguinte, que a pressão no mesmo ponto, de um ponto, por exemplo, o ponto 1 é igual ao ponto 2 se estão no mesmo nível, ou seja, na mesma altura. Logo, se nós temos esse princípio, para ficar bem simplificado ele, para entendimento, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2 porque estão no mesmo nível, ou seja, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2.
Então, é o exemplo do macaco hidráulico. Você coloca aqui o seu carro e aqui você coloca o pedal. A força que você exerce será menor que a força que necessária para levantar o carro. Porém, como as áreas, aqui a área é pequena e aqui a área é grande, as pressões se equivalem. E, nesse caso, só para ficar como exemplo, são os medidores de pressão. Então, existem alguns, o barômetro, por exemplo, é o mais tradicional. Como que ele funciona? É um tubo metálico, onde eu vou passar a pressão aqui nesse ponto, e a entrada de pressão, eu vou ter aqui um sistema de amplificação, essa tomada de pressão o fluido de pressão vai passar, eu tenho a tomada de pressão, a diferença de pressão aqui, de fluido aqui, se for para mais, uma pressão de fluido muito grande, eu vou ter um aumento na pressão. Se o fluido passar menos, menor pressão. E aí eu tenho os reguladores. Outra forma de você ver é você encher um tubo com um determinado fluido e virar de ponta cabeça. Essa região é vácuo. Então, quando eu estabilizo, eu vejo a altura da coluna aqui. Pelo princípio de Pascal, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto O. Só que na pressão do ponto A, como ela é aberta, a atmosfera é a pressão atmosférica. A pressão do ponto O é a altura do fluido. Gama vezes H ou ρGH. Então, se igualar as duas, como estão na mesma pressão, pressão atmosférica é igual à pressão da altura da coluna. Então, a pressão atmosférica é igual a ρGH. Por isso que a pressão atmosférica também é conhecida como 760 milímetros de mercúrio. Porque com a massa específica de 13,6 vezes 10 a terceira quilos por metro cúbico, do mercúrio, a aceleração aproximadamente 10, eu vou ter 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio de altura, para que se iguale à pressão atmosférica. Se eu fosse usar a água, que é 13 vezes menor, 14 vezes menor que a massa específica do mercúrio, eu vou precisar de uma altura maior de água para manter a pressão atmosférica. Isso aí é um exemplo muito clássico e pode ser feito de uma forma bem simples em casa, usando água, por exemplo, para você determinar a pressão da coluna. Normalmente, uma proveta, um diâmetro bastante fino, você pode considerar esse efeito. Então, é de uma forma bem didática a relação direta da pressão, a relação da altura do fluido com a pressão atmosférica. Esse aí é um exemplo de manômetro em U. Então, se nós colocarmos gás aqui dentro e colocarmos aberta a atmosfera, a pressão no ponto 1, como estão no mesmo nível, é igual à pressão do ponto 2. Só que a pressão do ponto 1 é a pressão de gás, e a pressão do ponto 2 é a pressão atmosférica, porque, vejam, ele está aberto, mais a pressão manométrica, que é do fluido. Então, a pressão do gás é dependente da altura. Se eu reduzo essa altura, eu reduzo a pressão do gás. Se eu aumento essa altura, aumenta a pressão do gás. Outro fator, se eu fechar esse recipiente deste lado aqui, eu não tenho ação da pressão atmosférica, ou seja, a pressão de gás é igual à altura do manômetro. Ou seja, se eu fechar aqui, essa altura vai se alterar, porque eu não tenho a força relacionada à pressão atmosférica agindo aqui. Ao se fechar o recipiente, essa altura vai alterar por uma questão de equilíbrio. Então, vamos fazer alguns exercícios. Vou fazer um aqui com vocês dessa parte de massa específica. E vou fazer um também do conceito de Pascal, tá? Aí podemos trabalhar também os exercícios relacionados à altura manométrica. Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer dessa relação seria esse. Um peixe com a mesma quantidade de ar nos seus ossos, ele vai considerar o seguinte. Eu vou colocar um peixe com uma mesma massa, a massa não vai alterar, e ele vai ter uma massa específica de 1,08 gramas centímetros cúbicos com as bolsas de ar vazias. Só que, quando ele inflar essas bolsas, a sua massa específica volta a ser a massa
vai ser igual à massa específica da água. O que o problema pede? Quanto mais de volume ele vai ganhar quando eu sair de 1,08 para a massa específica da água igual a 1. Então, é importante, esse tipo de exercício quanto estamos falando de massa específica, que quando você aumenta o volume, você reduz a massa específica. Então, é uma coisa que deve ficar bem claro, porque muitas vezes, eu vou aumentar, eu quero diminuir, então eu vou diminuir. Não, massa específica é massa sobre volume. Então, a massa específica é inversamente proporcional ao volume e diretamente proporcional à massa. Então, vai ficar claro dessa seguinte forma fazendo o exercício. Massa específica é massa sobre volume. Na situação 1, são as bolsas vazias. Então, eu tenho uma massa específica de 1,08 gramas por centímetro cúbico. Eu tenho um volume muito pequeno. Quando eu encho a bolsa, a massa específica passa de 1,08 para 1, ou seja, eu reduzi a massa específica. Então, no primeiro caso da bolsa vazia, massa específica 1 é a massa do peixe sobre o volume do peixe. Quando eu inflo, eu vou alterar a massa específica do peixe do volume, porém, a massa será constante. Então, eu posso organizar da seguinte forma. Rho V1 igual a M, Rho2 V2 igual a M, ou seja, se a massa é igual, considerando que não há tanto efeito, não haver alteração da massa do peixe devido à quantidade de ar inflado, então, mantendo a massa constante, eu posso igualar as duas equações, as duas relações, desculpe. E nisso, chegamos a esse arranjo matemático, que o volume final, V2, sobre o volume inicial, vai ser igual a 1,08 sobre 1. Fazendo essa divisão, vamos ter 1,08. Ou seja, o volume de peixe, do peixe quando inflar as bolsas, deverá ser 8% maior que o volume inicial. Então, o 14... Aqui foi feito 1, né? Só para revisar aqui. E o 14. Calcule a diferença hidrostática entre a pressão arterial do cérebro ao pé de uma pessoa com 1,83 m de altura. A massa específica do sangue é 1,06 vezes 10 a terceira quilos por metro cúbico. Então, eu vou fazer um desenho aqui bem rápido para ficar guardado o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma pessoa aqui, ó. Eu tenho a cabeça e tenho o pé. 1,83. Então, a pressão aqui no pé vai ser maior que a pressão na cabeça, por causa da altura de coluna de sangue dela. Então, quando você tem problemas de circulação, eles começam normalmente no pé, porque como a pressão é muito alta, ela tende a aumentar essa pressão consideravelmente. Então, se a pessoa tem sobrepeso, a pessoa tem problemas de circulação, é a região das pernas e o pé que vão sofrer por causa da pressão de fluido que está sobre eles. Então, voltando ao exercício, a gente vai usar ρGH, né? Então, vai ser 1,6 vezes 10 a terceira metro cúbico, quilo por metro cúbico, que é a massa específica, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes 1,83. Quilo, eu vou fazer uma circulação aqui, quilo vezes metro por segundo ao quadrado é Newton. Esse metro corta com esse metro aqui, aqui ficou quadrado. Então, vai ficar Newton por metro quadrado, que é Pascal. Então, o resultado é 19.398, aqui está invertido, 398 Pascal. Se eu dividir por 1.000 e aproximar, 19,4 kPa. O 15, ele quer fazer o seguinte, qual que é a pressão manométrica? Que pressão manométrica uma máquina deve produzir para sugar lama de uma massa específica de 1,8 kg por metro cúbico através de um tubo e fazê-la subir 1,5 m? Ou seja, o quanto é uma pressão contrária de movimento. A lama vai estar aqui embaixo, então aqui seria a lama, eu vou fazer ela subir 1,5 m. Então,
A lama já tem uma pressão, então é o mínimo necessário para que ela possa fazer ela subir. Então a gente aplica novamente a fórmula da pressão manométrica. 1,8 vezes 10 vezes 1,5. Então eu preciso, no mínimo, 27 kPa para isso acontecer. 1.800 vezes 10 é 18.000, vezes 1,5, 27.000 Pascal. Que pressão manométrica mínima em atmosferas deve ser produzida pelos pulmões. Então, a gente vai usar a mesma relação, né? ρGH. A pressão é 1.000, a massa específica é 1.000, a gravidade é 10 e a altura 4 centímetros. Então, nós achamos 400 Pascal, certo? Só que tem atmosferas. Então, uma atmosfera é 100.000 Pascal, ou 100 vezes 10 a terceira, e X é 400 atmosferas. Então, realizando essa regra de 3, nós vamos obter 4 vezes 10 a terceira, a menos 3 atmosferas. Certo? Beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação e a gente faz assim. Vou projetar para você o 26. Como está ligado com o outro êmbolo maior, o fluido que desce aqui, o que perdeu aqui vai compensar aqui para subir. Ele vai estar, o êmbolo maior, uma seção A, reta A, uma área A, e uma força F. Ele quer saber qual que é o módulo de F da força que deve ser aplicada no êmbolo, para que o sistema fique em equilíbrio, ou seja, que as pressões aqui, a pressão nessa seção menor seja igual à pressão da seção maior. Então, nós vamos utilizar essa relação aqui do princípio de Pascal. E como que a gente vai fazer isso? Então, P1 igual a P2, F1 sobre A1, F2 sobre A2, que é o princípio básico. Então, colocando os dados do problema, F minúsculo sobre A minúsculo igual a F maiúsculo sobre A maiúsculo. Se eu quero o módulo da força F maiúsculo, é só pegar esse A e passar multiplicando. Então, eu vou ter, isolando aqui, F sobre A vezes Azão, igual ao F. Essa seria a letra A. A letra B é a seguinte. A gente sabe que as áreas, que ele deu a área do êmbolo maior e do menor. A do menor é 3,8 e da maior 53. Nós não precisamos nos preocupar quando ele falar em circunferência, a área da circunferência, em converter os diâmetros para a área. É só fazer isso aqui, ó. A gente sabe que nós temos isso aqui, que nós tiramos da letra A, certo? F minúsculo sobre A minúsculo vezes A maiúsculo, eu vou ter o F. Como eu tenho a relação aqui de áreas, olha que interessante. Se eu colocar os dados do problema, eu vou ter 20 vezes 10 a terceira, que é a força aqui do êmbolo maior, o F, êmbolo menor, a área do êmbolo maior, que vem dessa equação aqui, e dessa relação, e do êmbolo menor. Quando eu falar em diâmetro, eu não preciso me preocupar em converter unidade, porque esse π sobre 4 sobre π sobre 4 estão um dividindo pelo outro. Então, teremos a expressão que a força aqui, ela vai depender do quê? Do quadrado dos diâmetros. Esse 3,8 que está aqui embaixo dividindo passará multiplicando. E esse 53 ao quadrado dividindo vai passar multiplicando. Como os dois estão ao quadrado, é a mesma coisa que eu escrever 3,8 sobre 53 ao quadrado. Realizando essa operação, eu vou ter uma força de 102,8 newton. O que significa dizer? Que eu vou reduzir aqui, ó, 20.000 newtons para 100 newtons. Se fizer essa conta, vai ser 20 vezes 20 expoente 3, dividido por 1 expoente 3, você vai ter uma redução de quase 200 vezes a força do êmbolo maior para o êmbolo menor. Então, a dica é, eu vou escrever aqui em vermelho no cantinho, ó. Quando eu for esse caso e for diâmetro, então eu posso escrever aqui F1 D1 ao quadrado igual a F2 D2 ao quadrado. Ou seja, vai depender do quadrado do diâmetro, porque eu não preciso multiplicar em área, pegar π sobre 4.
A gente provou que esses não vão interferir. O que vai interferir é só eu pegar o diâmetro e levar ao quadrado, certo? Só que isso vale para êmbolo circular. Se for, por exemplo, eu tenho uma tampa quadrada, aí eu tenho que calcular a área mesmo, tá certo? Certo. Deu para entender, Matheus? Deu. Beleza. Então, nesse caso aí, eu não precisaria ter transformado o diâmetro na área lá. Não, porque eles são circulares. Então fica uma dica aí, certo? Importante que esses pisozinhos ajudam até para resolver o exercício. Beleza. Deixa eu ver aqui. Matheus, vou fazer o seguinte. A gente vai parar por hoje. Semana que vem, aqui na mão de vocês, na minha mão, ela tem um corante. Eu enchi ela estava cheia ali, a gente brinca de fazer líquido super resfriado aí, para minha filha ver. Eu coloquei essa água, é uma garrafa d'água que tem uma tampa. Só que eu fiz um buraquinho onde está meu dedo aqui, e esse buraquinho, ele vai do tamanho de um prego, de um parafuso de 4, diâmetro de 4. Se eu tirar o parafuso, no fio, fiquem tranquilos que não vai molhar porque tem um balde embaixo. Se eu tirar o dedo do parafuso, vocês estão conseguindo. Eu vou tentar ver se vocês conseguem enxergar a tampa. Se eu tirar o parafuso, eu vou subir um pouquinho. Percebam que ele está indo bem devagar. Ele vai descer devagar. Só que se eu abrir a tampa, olha só o que vai acontecer. Se eu começar a abrir a tampa devagar, vocês estão enxergando que o fluido está descendo mais rápido, né? Sim. Então, quanto mais eu abro a tampa, mais rápido ele vai descer. Porque eu estou liberando a pressão atmosférica para agir aqui. Se eu fecho a tampa, ele parou de pingar. Se eu abro a tampa, eu tenho influência da pressão. Certo? Certo, show. Deu para entender? Deu. Então, eu vou fazer o seguinte.